Olá pessoal, Ahm, quero pedir desculpa, não tenho estado aqui muito recentemente, Ahm, mas tenho estado muito atarefada no trabalho, muitas horas. Quando chego a casa só me apetece dormir e para o sofá com o meu cobertorzinho. Tem estado muito frio aqui. Dizem que vem aí neve, para a semana que vem talvez. Portanto, pois, mas eu devia e vou tentar vir aqui mais vezes. Um, Tenho uma horazinha livre aqui no trabalho hoje, o que é muito raro. E decidi vir aqui porque houve umas pessoas que me perguntaram quando eu fiz o vídeo a mostrar o meu pequenino apartamento. Houve pessoas que me perguntaram o preço das rendas aqui. Então podemos falar um bocadinho disso agora. Portanto, para quem é novo aqui, eu sou Nádia, vivo na Inglaterra já há 10 anos e uns meses. E estou aqui para vos mostrar um bocadinho do que é isto. E hoje vamos falar sobre as rendas aqui. Neste preciso momento, as rendas estão muito caras. O custo de vida aumentou muito. Por isso é que a gente decidiu, eu e o meu companheiro, irmos para um estúdio. Foi a maneira mais baratinha que arranjámos para conseguirmos viver no nosso espaço e conseguimos juntar algum dinheirinho para comprarmos a nossa casinha. Portanto, neste momento, nós não podemos comparar muito. É impossível, nunca comparem. Não se compara Portugal com a Inglaterra, ou Portugal com Espanha, ou Portugal com... nós não podemos fazer comparação. Aí temos que abrir a mente e temos... Não há comparação. Porque os ordenados não são os mesmos. Portanto, logo os preços vão ser diferentes. Mas, comparando com a ideia de que os ordenados são diferentes, ok? Portanto, aqui o ordenado mínimo, só para vocês terem uma ideia, o ordenado mínimo, agora em abril, vamos já falar deste abril. O ordenado mínimo, todos os abrilos, o ordenado mínimo aqui aumenta. Não interessa se é só 10 p's, 1 libra, não interessa. Aumenta sempre. Um bocadinho que aumenta. Todo o abril. Portanto, este abril agora, o ordenado mínimo vai ser 10 libras e 50 à hora. Portanto, por cada hora, o trabalhador ganha mínimo 10 libras e 50. Neste momento, eu não faço ideia como é que está o ordenado em Portugal, mas é cálculo que seja a hora 13 euros e qualquer coisa, ou 4 euros e qualquer coisa. 10 libras e 50 é à volta de 9, 10 euros por hora. Portanto, obviamente, ganha-se muito mais aqui. Mas as coisas aqui são mais caras. Portanto, ganha-se mais, gasta-se mais. Na minha perspectiva, eu estive em Portugal há 3 anos, infelizmente, já há muito tempo. Mas na última vez que estive em Portugal e que fui muito rapidamente ao supermercado, porque quando eu vou a Portugal não é para ir ao supermercado, é para ir curtir as minhas férias. Mas por os preços que vi no supermercado, não fugiam muito dos preços aqui. Portanto, um dia vou-vos levar ao supermercado aqui e a gente vamos ver os precinhos. Mas eu achei que a comida aí estava tão cara como aqui. Mas, mesmo assim, é um pouco mais barata aí do que aqui. Aqui é sempre mais caro. Especialmente agora, depois do Covid, isso tudo aumentou muito. Muito, muito, muito. Onde é que eu ia? Pronto. Eu perco-me nos meus pensamentos. Portanto, o ordenado mínimo aqui são 10,50 à hora. Outra coisa muito engraçada que eles aqui, muito engraçada e muito boa, os ingleses começam a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Vocês vêm gatos com 14 anos, 15 anos a trabalhar. Mas não é só trabalhar, eles estudam e trabalham. É da cultura deles começar a trabalhar
aos 14, 15 anos. Nas férias da escola, porque eles aqui, a escola, tanta coisa que eu tenho para dizer, não é? A escola aqui funciona assim. Por cada mês e meio de aulas, eles têm uma semana de férias. Portanto, começam em setembro, um mês e meio, uma semana de férias, um mês e meio, 2 semanas de férias, um mês e meio, uma semana de férias, um mês e meio, 2 semanas de férias. Portanto, uma semana primeiro, 2 depois, uma primeiro, 2 depois. Por exemplo, as férias grandes não são tão grandes como em Portugal. As férias grandes deles são só um mês e meio talvez. Mas basicamente é só agosto. Porque eles funcionam assim, têm as férias durante o ano e depois as férias de verão são mais curtas. Ao invés de não terem férias durante o ano, como aí só se tem férias no Natal e na Páscoa, praticamente. O Carnaval 2 dias ou o que é. E aqui não, eles têm mais férias, as férias de verão são mais curtas. E eles dizem que o sistema é assim porque as crianças precisam de voltar a ter férias para quando voltarem à escola terem mais atenção, terem mais concentração. Se tiverem férias no meio, as crianças têm mais concentração. Portanto, eu acho que é um bom método. Eu fiquei muito feliz de pôr o meu filho na escola aqui. Não é maravilhoso, obviamente. Em todo lado há prós e cons. Mas acho que aqui a escola é boa e até dá aos miúdos mais escolhas do que em Portugal. Mas um dia a gente falará disso. Agora estamos a falar dos ordenados. O que é que eu quero dizer? As crianças, ou adolescentes, vamos dizer, os adolescentes começam a trabalhar muito cedo, mas eles não ganham o mesmo que um adulto ganha. Eles têm 3 diferentes ordenados. Eles têm o ordenado mínimo para adolescentes até aos 16, depois têm o ordenado mínimo dos 16 aos 21 e depois dos 21 é o ordenado base, esse que eu estou a dizer, 10 libras e 50. Eu não sei quantos são os outros, mas calculo que o primeiro de todos seja para aí 5 libras a hora. O do meio deve ser para aí, sei lá, 7 libras a hora. São menos. É menos, obviamente. Mas eles também não trabalham o tempo inteiro, eles trabalham part-time. Quando começam a trabalhar a tempo inteiro e já são adultos, aí ganham o ordenado normal. Mas, pela cultura deles, todos começam a trabalhar a part-time, especialmente nas férias. E vocês veem os miúdos é que juntam o seu dinheirinho para comprar a carta de condução. Não estão à espera dos pais, porque a carta de condução aqui também é muito cara. E eu gosto, eu acho que faz todo o sentido. Portanto, estes são os ordenados mínimos. Pois, obviamente, depende do trabalho que fazes, ganhas mais ou não. E as rendas, que era o que nós estamos a falar, ou o que eu deveria estar a falar. Mas eu não queria deixar de falar das rendas sem falar dos ordenados, para vocês terem ideia e noção. As rendas neste momento. Vamos lá a isso. Está... É ridículo. Eu moro na Cornualha e a Cornualha é como se fosse o Algarve de Inglaterra. Portanto, é uma das áreas mais caras para se morar, ok? Mas, mesmo assim, as rendas que eu vou dizer não está muito longe das rendas à volta de Inglaterra. Neste momento, T1, um quarto, está à volta de, vamos dizer, 800 euros por mês. Um T2 à volta de 900 mil por mês. Um T3 à volta de 1200. Alguns 1400. E um T4, a última vez que vi 1800, 1900. Estou a falar à volta de euros. Portanto, é muito caro. Eu não sei como é que uma família que precisa de 3 quartos consegue, porque 1200 é praticamente o ordenado mínimo. Muito mínimo.
Portanto, praticamente o ordenado só de um. E aqui nas casas, as casas, nós arrendamos da casa e ainda temos que pagar o que eles chamam o council tax, que é, temos que pagar à Câmara todos os meses. O tax, que é o tax para ajudar a polícia, para ajudar nos homens do lixo, para ajudar nas ruas, quando eles precisam de fazer trabalhos nas ruas. Portanto, e não é barato. Eu vivo num estúdio, portanto, quanto menor é a casa, maior é o tax. Eu vivo num estúdio e eu pago 120 libras, portanto, à volta de 115 euros por mês, em cima da renda. Depois, obviamente, temos todas as contas que toda a gente tem, a luz, a eletricidade, pois a luz e a eletricidade é o mesmo, a luz, a água, internet, toda a gente tem, né? Não é barato. Eu vou dizer que se vivêssemos numa casa, vamos dizer, se vivêssemos num T1, 800 euros por mês, com o Consil vai dar 950, mais a água, mais a luz aqui é extremamente cara, luz e gás. Falamos à volta de 150 por mês, talvez. Eu vou dizer que quem mora num T1 neste momento está a pagar à volta de, com contas, 1200 euros. Casa e contas. Portanto, é muito caro. Neste momento. Era mais barato, talvez, há 3 anos atrás. Era muito mais barato há 3 anos atrás. Eu estava a alugar uma casa, um T3, e estava a pagar 600 libras. Portanto, à volta de 600 euros, vamos arredondar. Portanto, para agora, um T1 é 800. Covid veio dar cabo disto tudo e a guerra lá na Ucrânia. Vieram dar cabo de tudo porque está tudo muito caro. Mas sim, esses são os preços aqui. Os estúdios estão todos à volta do mesmo valor que os T1s, infelizmente. Eu pago muito menos pelo meu estúdio. Tive muita sorte em arranjar esse estúdio porque no trabalho onde eu trabalho eles têm um prédio com muitos apartamentos e o estúdio estava vago e eles alugaram para mim. Como eu trabalho para eles alugaram mais barato. O que eu tive muita sorte, que é muito bom. Mas é difícil, está muito difícil para muita gente. Está muita gente a passar fome. Está muita gente a ir ao banco alimentar neste momento. Porque as coisas estão muito caras. Esperemos que os preços baixem. E que a vida fique mais fácil para todos, porque não é fácil para ninguém. Temos que trabalhar muito. E fazer muitos sacrifícios. Mas um dia lá chegaremos. Façam perguntas. Digam o que é que querem saber mais. Eu vou fazer brevemente um vídeo. Talvez segunda ou terça-feira. Fazer um vídeo sobre o lixo aqui. Já tinha dito que ia fazer. Porque é muito diferente do que em Portugal. Muito, muito diferente. E a outra coisa que eu não quero deixar de dizer, que eu lembrei-me hoje, nos últimos dias tenho estado a pensar o que é que eu vou fazer na sexta-feira, porque hoje é os meus anos, eu faço anos. Parabéns para mim. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer que nunca tenha feito nos meus anos? E isto é muito importante. E então quero dizer a vocês também, façam isto, porque é muito importante. Pensei, no dia dos meus anos, vou cuidar de mim. Só cuidar de mim. Ninguém cuida de mim melhor que eu mesma. E então, infelizmente tenho que trabalhar. Estou a trabalhar hoje, mas vou cuidar de mim. Comecei ontem. Ontem, quando acabou o trabalho, fazer as minhas unhas para estar linda e maravilhosa hoje. Este cabelo está com uma desgraça. Quando sair de trabalhinho, vou fazer uma esfoliação ao meu corpo com um produto que eu tenho muita ficha em casa, que é da Elemis. E depois vou fazer uma como é que se diz em português? Vocês desculpem, como é inglês e meu português misturados, isto está uma confusão na minha cabeça. Às vezes esqueço-me das palavras. Depois vou passar um moisturizer muito bom, moisturizer como eles chamam,
um creme para a pele, que é da Elemis, este é o Frangipani, cheira muito bem, portanto vou cuidar de mim, fazer uma máscara no meu cabelo, depois esticá-lo todo lindo, cuidar de mim hoje, a minha prioridade hoje sou eu, hoje tudo o que eu quiser está na meta, façam o mesmo, cuidem de vocês, se não cuidarem de vocês, quem cuidará? É verdade. Eu vou cuidar de mim. Hoje é o meu dia. Beijinhos na bochecha. Portem-se bem e até ao próximo vídeo.